Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 18 de maio. O Ibovespa apresentou um candle aqui de baixo, um dia com queda de 1,82%, anulando a formação de um fundo aqui comentado na última videoanálise, que tinha um ponto de resistência destacado aqui pelo G60, ali na casa de em torno de 57.350, 57.400. Enfim, o Ibov abriu hoje para cima, subiu, perdeu força na primeira hora de pregão, confirmou um topo depois da primeira hora de pregão e afundou, perdendo as mínimas anteriores, dois fundos aqui no gráfico de 60 minutos. Então é uma sinalização negativa, apesar da recuperação aqui na última hora de pregão. Segue aqui, no meu entender, com essa sinalização com a chance maior de reverter sua tendência de curto prazo, uma sinalização mais de reversão de tendência de curto prazo. A perda da mínima de hoje de 55.926 pontos reforça uma chance de buscar um patamar de suporte mais relevante na faixa de 55 mil pontos. Lembrando que já tinha comentado que seria mais coerente, faria mais sentido haver uma correção para o índice Bovespa ou no tempo, movimento lateral do gráfico semanal, ou mesmo nos pontos, no preço, movimento de baixa para o índice. Então, por enquanto, vai confirmando um pouco mais, e o que para mim faz mais sentido essa correção por parte aí do índice. E isso aconteceu com diversos ativos, gerando uma sinalização de reversão de fundo anterior, uma sinalização de alta. Petro mesmo, que tinha ensaiado uma movimentação para cima, abriu com gap de alta, voltou para baixo dos R$14, ou seja, a ação não consegue se sustentar acima dos R$14, virou um patamar de resistência em termos de fechamento, forte movimento de baixa. Dentro desse forte candle de baixa, enquanto o ativo ficar trabalhando principalmente abaixo do nível ali de 14,06, 14,10, fica mais para a ponta vendedora de topo no gráfico de 10 ou 15 minutos, pensando inicialmente em day trade, podendo até segurar de um pregão para o outro, dependendo do desenrolar da operação, pois a perda da mínima de hoje, 13,52, reforça a chance desse papel, aumenta a chance desse papel bater no nível de suporte de um gap em 13,15 a 13,05. Vale 5 não conseguiu, ela aconteceu até o que eu gostaria que acontecesse, que seria perder a mínima dos pregões anteriores, conforme comentado na última videoanálise, mas não conseguiu reverter a queda do dia logo depois da primeira hora de pregão. Voltar a superar a máxima do dia seria uma das alternativas de buscar uma compra um pouco mais arrojada, e conforme já tinha comentado, onde tinha um nível de resistência em 18,50. Então, depois desse candle, a ação já tinha sinalizado um enfraquecimento da sua tendência de alta, e agora reforça ainda mais esse enfraquecimento. Muda completamente essa tendência, anula completamente a tendência de alta na perda dos 16,53. Ficou com um movimento um pouco mais esticado para baixo no curtíssimo prazo, o que abre espaço para ter algum repique de alta, mas ainda vejo de forma um pouco mais arriscada compra que não seja pelo menos de um fundo ascendente no gráfico de 15 minutos para tentar um day trade nessa ação contra a tendência do intraday. Olhando para os demais papéis, com essa reversão de maneira geral de diversos ativos, a gente terminou acionando a saída da BBSE3 em 36,04, da uma posição comprada, trazendo uma perda na operação de 2,09% e do capital total de 0,32%. O outro ativo também foi a ESTC3, uma saída em 17,60, ela terminou fechando 17,68. É um ativo que ainda fico monitorando um possível movimento de alta no gráfico semanal, mas para que volte a buscar a entrar numa compra nesse papel, seria importante essa ação romper os R$18,20, no primeiro momento romper R$18,23, ou seja, anular esse engolfo de baixa que traz uma formação a favor dessa tendência aqui do gráfico diário, a tendência de baixa. A perda da mínima de hoje reforçaria ainda mais a chance de continuidade dessa tendência e provável perda dos 17,14, que seria o ponto de suporte mais relevante no momento. Aí temos aqui, nesse sentido, Itube 4 que tinha proporcionado um fundo ascendente, inclusive um pivô de alta no gráfico diário. A ação reverteu completamente essa sinalização gráfica, com um engolfo de baixa no pregão de hoje, com a queda de 2,66%. Isso aconteceu de maneira geral, vários ativos geraram essa reversão. Para quem tinha feito compra aqui de rompimento ou de fundo, acionou o stop, seja aqui na mínima desse candle ou na mínima do candle anterior. Então a ação
traz também uma chance de ter uma correção maior olhando ali pelo gráfico semanal, de movimentação para baixo, perdendo aqui os 37,43, principalmente se essa ação abre subindo e depois perde a mínima do pregão de hoje, aumenta bastante a chance dela afundar ali para testar o suporte mais relevante na frente, 37,10, e depois disso já seria mais para a faixa de preço em torno dos 36,35. CEMIG 4. Então a YouTube 4 também se encaixa no mesmo sentido da PTR4, para pensar até em possibilidade de day trade na ponta vendedora. CEMIG 4, engolfo de baixo, também outro engolfo de baixo, e o início da formação de topo duplo, um topo no mesmo nível de resistência do topo anterior. A perda desse patamar aqui, desse fundo que foi gerado, que já vem anulando a formação desse fundo, na perda dos 14,96, confirmará a formação de um topo duplo e, consequentemente, reverterá a tendência de alta para a tendência de baixa, apontando para o suporte mais relevante dela adiante, que seria em torno dos 14,50, 14,45. Depois disso, o outro nível na faixa dos R$14 em termos de suporte para a CEMIG 4, que também faria sentido essa ação ter alguma correção um pouco maior no preço ou no tempo ali do gráfico semanal dessa tendência aqui de alta. VIVT4 também gerando uma sinalização de topo descendente. Aqui no G60, se essa ação perde a mínima do pregão de hoje, ela confirma um pivô de baixa e traz até a chance de buscar uma venda com stop mais curto acima desse topo descendente do G60, tentando pegar aqui um movimento de baixa a favor da atual tendência ali, tanto pelo gráfico diário como pelo gráfico semanal. IP3 é um ativo que eu já olho ainda mais para a ponta compradora, é uma ação que está em tendência de alta, está dando aqui uma corrigida desse forte movimento de subida, e dentro dessa correção vou ficar atento no decorrer da semana para identificar aí nos próximos pregões a possibilidade de uma compra aí de swing trade nessa ação que está em tendência de alta pelo gráfico mensal, tendência de alta pelo gráfico semanal, ou seja, está alinhada mais para cima a IP Marcas. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.